Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez para a nossa aula da pré-mocidade. E já finalizamos o nosso livro, né? O livro do Céu e Inferno, para infância e mocidade, que estamos fazendo o estudo. Hoje já estamos no antepenúltimo capítulo já do livro e vamos finalizar. Finalizar o capítulo 7, na verdade, né? Finalizar o capítulo 7, que não finalizamos a semana passada. Então, vamos unir nossos pensamentos, vamos pensar em Jesus, mestre e amigo. Vamos pensar na equipe espiritual que nos ampara e que nos intui nas segundas-feiras, quando nos reunimos para gravarmos essa aula, que eles possam nos intuir, nos trazer mais compreensão sobre o tema estudado, que possamos praticá-lo, praticar todos esses ensinamentos em nossas vidas, tornar os nossos dias mais fáceis, mais simples. Que Jesus abençoe a todos nós e a nossa família. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, Edu, pode ler o capítulo 7 para a gente finalizar esse estudo de hoje? Claro. Capítulo 7. As penas futuras segundo o Espiritismo. Um indivíduo come muito porque ele é um espírito o qual a comida estimula. Uma pessoa é chorosa porque, como espírito, é muito emotivo e faz que de seus olhos caiam lágrimas. Um sujeito é briguento porque é um espírito que tem acessos de ira e fúria. Os vícios de uma pessoa são os vícios dela como espírito. Assim, o espírito que ocupa um corpo físico vive a vida terrena e, após desprender-se desse corpo, segue existindo da mesma maneira no mundo espiritual. Desculpar-se dos erros devido à fraqueza da carne é uma justificativa para não assumir a responsabilidade sobre os nossos atos. Saber que a carne é fraca porque o espírito é fraco modifica o nosso entendimento sobre esse assunto, deixando clara a nossa responsabilidade. Feito, terá de aprender a ser bom e generoso, tanto na vida terrena quanto na espiritual. As penas futuras, segundo o Espiritismo, nada mais são do que o esforço que todo espírito deve fazer para evoluir por meio de muitas vidas terrenas e passagens pelo mundo espiritual. Então, vamos lá. Esse tema é muito importante para a gente. A gente também já estudou esse tema no Livro dos Espíritos. Porém, eu fiz aqui uma pesquisa sobre esse tema, as penas futuras, no livro Céu e Inferno, da codificação. E aqui eu vou fazer um breve resumo para a gente entender perfeitamente o que nós vamos aqui colocar na nossa aula de hoje. Então, é assim. Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não se apoia, pois, numa autoridade da natureza particular para formular um código fantasioso. Suas leis, no que toca ao futuro da alma, são deduzidas das observações positivas sobre os fatos e podem ser resumidas de maneira seguinte. E aí eu fiz uma pesquisa, lógico, no nosso Google, né? Lá no dicionário, código significa o quê? Compilação sistemática ou compêndio de leis, normas e regulamentos, ou conjunto de disposições de regulamentos legais aplicáveis em diversos tipos de atividade. E aí segue aqui, né? São os tópicos, né? Vai do 1º até o 17 nesse capítulo, aqui do livro Céu e Inferno. Primeiro, a alma ou espírito. Segundo, a felicidade perfeita. Terceiro, não há uma só imperfeição. Quarto, em virtude de lei do progresso, das leis do progresso. Quinto, o sofrimento sendo inerente à imperfeição com a felicidade inerente à perfeição, a alma leva em si mesmo o seu próprio castigo onde quer que se encontre. Eu achei interessante esse tema, que eu li esses tópicos do 1 até o 17, e é interessante assim,
eu raciocinando diante do estudo que eu fiz, que primeira coisa que a gente deve colocar, que está dentro da lei natural do Criador, e que nós temos essa faculdade, todo espírito, lógico, né? Primeiro de tudo, a inteligência, mas o principal é o poder de decisão. Ou seja, você decide, você tem esse poder de decidir. Ou seja, Deus te deu o livre-arbítrio. Então, você tem o livre-arbítrio, você faz o que você bem quiser e bem entender da sua vida, seja ela na vida espiritual, ou seja, desencarnado ou encarnado. E principalmente a nossa maior responsabilidade é encarnado. Por quê? Porque nós, quando estamos desencarnados, nós fazemos a nossa programação. E aí voltamos a reencarnar. E a nossa responsabilidade aqui é muito maior ainda, porque nós vamos fazer as nossas experiências através do que nós programamos. E essa programação, quando a gente está no mundo dos espíritos, é consequência daqueles atos que nós tivemos. Alguma coisa ruim, alguma coisa que a gente ainda fez para o outro, que a gente ainda tem que se aperfeiçoar. Porque nós vivemos no mundo de provas e expiações. Porém, a gente ainda está expiando ou está sendo provado. Alguma coisa a gente tem que ainda resolver, ou com alguém ou com nós mesmos. Então, nós ainda não somos espíritos perfeitos, nós somos espíritos ainda imperfeitos. Temos lá a escala espírita, que está lá, linda e maravilhosa, para a gente ver qual é o lugarzinho que a gente está, né? Então, acredito piamente que nós estamos ainda numa condição imperfeita, que nós estamos andando, nós estamos ainda andando, caminhando para essa vida futura. E qual é essa vida futura? Essa vida futura é você ser um espírito realmente perfeito, onde você já não deve mais nada. É a mesma coisa quando você contrai uma dívida. Você não tem que pagar aquela dívida, centavinho por centavinho. Então, é a mesma coisa a nossa vida. Deus, ele criou a gente simples, sem conhecimento. Porém, a gente vem buscando conhecimento, a gente vai se aperfeiçoando, a gente está nesse caminho para aperfeiçoar. Então, existe o bem e o mal. Por que a gente raciocina? Por que existe o mal? E por que existe o bem? O bem é óbvio, é lindo, maravilhoso. A gente quer ser um espírito bom, a gente quer estar realmente no bem, a gente quer fazer o bem. Mas por que existe o mal? Não é que o mal ele existe. Acontece que nós, como criaturas que vêm aprendendo, a gente vai se escorregando. Porque o que ele quer é que a gente seja realmente bem, ou seja, o Criador nos deu todos os atributos para a gente trilhar esse caminho. Mas a gente tem as nossas dificuldades, ou seja, nós temos ainda coisas que a gente se perde. Cada encarnação é para o nosso progresso, mas a gente ainda se escorrega, porque a gente ainda está no corpo. E quando a gente está no corpo físico, a gente ainda tem tendências. Às vezes a gente até se perde em algumas coisas. Mas existe a reencarnação. Porque Deus, o Criador, ele nos dá oportunidade de se melhorar. Cabe a nós entendermos através do quê? Do conhecimento. Então, cada encarnação a gente vai buscando conhecimento, vai colhendo conhecimento, vai agregando coisas boas para a gente, mas também coisas maus também. Porque se você quer seguir um caminho do bem, ótimo. Mas e se você ainda tem aquelas coisinhas que tá ali dentro de você ainda, que, lógico, que nós falamos também sobre as nossas questões morais. Então, assim, a gente está trabalhando a nossa moral também, mas a gente se perde, porque aqui no mundo material, a nossa responsabilidade é dobrada, porque a gente vem fazer as nossas experiências. E a gente está sujeito a tudo, porque a gente tem um esquecimento da vida passada. Mas também a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente está caminhando para o futuro. Então, assim, nós temos que ter consciência que ainda somos espíritos imperfeitos, sim. Nós também já temos a consciência do bem e do mal. Se a gente agrega conhecimento, a gente quer ser um espírito bom, a gente quer trilhar o caminho do bem, então cabe a nós a usar o nosso livre-arbítrio com responsabilidade. Porque se a gente... que nem tem uma frase aí também, que agora eu não me lembro, que fala do castigo, né? O que é o castigo? O que é o inferno? Não é nada mais do que a causa e o efeito. Então, se você causa, é óbvio que você vai sentir o efeito, porque nós vivemos dentro das leis naturais.
Deus, ele fez tudo certinho, corretinho. Ele deu todas as leis naturais estão aí. Só que a gente é um ser humano, principalmente quando o espírito reencarna, a gente está fazendo as nossas experiências aqui na Terra, mas a gente é um ser humano e a gente acaba desviando ainda os nossos propósitos, não é mesmo? Mas aquilo que eu repito novamente, nós temos ainda a chance de recomeçar, ou seja, voltamos para o mundo dos espíritos, aprendemos um pouquinho lá, aí a gente se organiza novamente, faz o nosso projetinho de vida, reencarnamos, esquecemos, e a gente vai indo. Só que a gente vai dar os vacilos, com certeza, a gente vai cair, mas a gente vai levantar, não tenha dúvida. Então, assim, tudo depende da gente, depende de nós espíritos, porque somos espíritos. Nós fomos criados para evoluir. Então, tudo depende da gente. Então, se a gente vamos chegar lá na vida futura, sim. Mas também a gente tem algumas penas aí, a gente tem muita coisa ainda para trilhar, muita coisa para aprender, muita coisa para compreender. E para a gente compreender Deus, a gente ainda tem muito que andar, né? Mas só o fato da gente ter esses atributos que Ele nos deu, porque Ele nos deu a inteligência, a vontade, o livre-arbítrio, que é muito importante, o poder de decidir. Então, nós espíritos, qualquer uma criatura, tanto encarnada como desencarnada, ele tem essa responsabilidade, porque o livre-arbítrio é o ponto principal. Você decide. Eu quero, eu posso, eu faço. Então, depende. Então, eu particularmente acredito, assim, que o mal o que é o mal, né? Eu, para mim, acho assim, o mal é o quê? É exatamente aquilo que você causa. Então, se você causa, é óbvio que você vai sentir esse efeito. Será que realmente você foi criado simples e sem conhecimento? Mas por que a gente fala, por que existe o mal? Mal é aquilo que a gente faz coisa errada. A gente muda as leis naturais. A gente inflige as leis naturais, as leis do Criador. E aí a gente acaba se tornando uma pessoa má. Mas nós temos ainda mais uma oportunidade. Nós podemos pedir perdão? Ótimo, pedimos perdão. Mas será que realmente a gente se perdoa? Será que a gente realmente se perdoa? Porque a gente pensa assim, Deus vai perdoar. Mas eu deslizei aqui um pouquinho, mas eu vou pedir desculpa. Mas e aí? Será que aquilo realmente está resolvido com um simples pedido de desculpa? Ou realmente você se perdoou ou perdoou o outro? E aí? E a nossa consciência? Porque o que vai bater muito é a consciência. Porque quando a gente desencarna, nós vamos ver tudo lá na frente, o que deixamos de fazer e o que não fizemos, às vezes até era para a gente ter feito, a gente não fez, coisas boas ou coisas ruins também. E aí? Então, assim, tudo é questão de refletir. E vamos agradecer a oportunidade, porque assim, nós estamos aqui, pelo menos nosso grupo, estamos aqui através desses temas, da codificação, aprendendo cada vez mais. E a importância que eu enfatizo muito, muito mesmo, a importância do conhecimento. A gente vai conhecendo, a gente vai buscando conhecimento, a gente vai estudando, a gente vai analisando, a gente vai raciocinando, e a gente vai entendendo realmente o que nós somos. E aí, mais uma questão, olhar para dentro de nós, cada um de nós, e se olhar no espelho e falar, opa, o que eu sou? Para onde eu vou? Quem sou eu? O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que fazer? E mais uma vez, o conhecimento é a chave de tudo. Para a gente cada vez mais mudando a nossa moral, revendo os nossos conceitos, o nosso caminho a trilhar. Então, assim, a vida futura, ela está esperando a gente. Não tenhamos dúvida disso. Mas para a gente ser um espírito bom, ser espírito do bem, ser um espírito perfeito, a gente ainda tem que andar muito, e muito mesmo. E vai vir em várias e várias encarnações. Mas, uma coisinha para fechar, depende de nós, de cada um de nós, de cada espírito, seja encarnado ou desencarnado. E é isso, meninas. Muito bem, Josi. Muito bom, muito bem explicado. E é assim, estudar esse
esse livro, né, da forma como nós estamos estudando, não seria assim de uma forma superficial, tá? Mas teria que ser assim de uma forma abordando assim os tópicos mais importantes, né? Porque é tudo bem extenso, são muitas explicações, muitos exemplos. Então, cada um que for estudar ou ler o livro Céu e Inferno, precisa sim estar vendo tudo, lendo tudo, porque ali a gente tem assim uma conscientização fantástica sobre nós, espíritos encarnados na Terra, né? Então, a forma como a gente está estudando, a gente está dando uma pincelada até para estar instigando, assim, para que quem esteja nos assistindo, quem vai ver esse vídeo, possa estar buscando lá, né? Porque o estudo das obras básicas, ela é, assim, fundamental para a gente conseguir compreender o espiritismo, né? Desde lá, desde quando Kardec começou com as investigações, com os estudos, lembrando que ele iniciou isso tudo, ele já tinha mais ou menos 50 anos de idade, né? E assim por diante. E daí eu gostaria de estar falando um pouco sobre algo muito legal que a Josi citou, que é a escala dos mundos, né? Dos mundos e dos espíritos, né? Então, falando ali um pouco sobre os mundos primitivos, a gente vai antes lembrando que nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, né? A gente não foi criado assim, ou só dentro do bem ou só dentro do mal. Nós fomos criados espíritos. E a partir daquele momento que a gente foi criado, é que a gente foi assim formando a nossa individualidade. E essa individualidade, ela foi, o ponto de partida dela é o livre-arbítrio, né? E falando ali dos mundos primitivos, lá nos mundos primitivos, onde a gente já começou a viver e conviver aqui nesse planeta Terra, a vida era assim só material, o espírito ele tinha instintos, a moral ainda não existia porque ela estava começando a ser desenvolvida. Então, nos mundos primitivos impera a ignorância, brutalidade e rudeza. Então, é um mundo de espíritos imperfeitos, né? E nós, aqui no planeta Terra, a gente está vivendo num mundo de provas e expiações, como a gente aprendeu e aprende na doutrina, né? Que nós somos espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos vivem no mundo de provas e de expiações. É uma vida assim que é material, mas já existe algo de espiritual, um desenvolvimento espiritual, né? Então, os instintos também predominam, mas os sentimentos já começam a tomar forma, né? A gente pode observar que nesse mundo que a gente vive de provas e expiações, o senso moral ele é ainda muito baixo, né? A nossa inteligência e o nosso saber são muito limitados, porque o que a gente conhece é através dos estudos pela, do- pela, pelo Pentateuco, pelas obras de Allan Kardec, né? Bem, a sensibilidade e a beleza no espírito que vive no mundo de provas e expiações, ela está começando a despertar, né? E o que a gente pode estar falando aí sobre as penas futuras, né? Exatamente isso, que a gente tem o livre-arbítrio, né? E nós sabemos que o mal é a ausência do bem. E à medida
que a gente for evoluindo mais com relação aos sentimentos, o bem ele vai se tornando maior, ele vai tomando uma conta maior do espírito, no sentido de estar desenvolvendo o sentimento, porque o sentimento é que vai fazer a gente estar passando para um outro mundo, para um mundo de regeneração, que é o que nós hoje, espíritos imperfeitos do mundo de provas e expiações, almejamos, né? Ouve-se tanto falar da transição, do mundo de regeneração, e nós estamos assim muito longe, porque na natureza nada dá salto, e a gente está em busca, e justamente a doutrina espírita, né, mostra para a gente que as penas futuras, elas representam a lei de causa e efeito. Através do livre-arbítrio, nós temos as nossas atitudes, as nossas decisões, temos essa consciência de espírito em evolução, e a gente vai usando o nosso livre-arbítrio. Só que se a gente não usa o livre-arbítrio para uma coisa que não é muito legal, você vai colhendo coisas que não são muito legais. E aí você vai aprendendo. Então, como que o ser humano evolui nesse sentido? O ser humano evolui com as diversas encarnações que a gente tem nesse planeta, porque a nossa vida é breve e a gente passa ali, a gente tem uma experiência num determinado sentido, aí a gente retorna para o mundo espiritual, depois a gente retorna para a vida material e fica esse vai e vem em determinados períodos de tempo. Nisso tudo, o que vai acontecendo? A gente vai melhorando, porque assim, ó, querendo ou não, todo homem, todo ser humano, todo espírito encarnado, o fim dele é ser um anjo, é ser um espírito puro. Então, às vezes, pode-se ir pelo amor, né? Mas normalmente vai-se pela dor. E de um modo geral, né, porque existem também os missionários que vêm e são exemplos para nós de todo esse amor que a gente tem que estar se dedicando. E se isso não vai sendo uma coisa natural na gente, vai se desenvolvendo. Como? Através das encarnações sucessivas. Na medida que a gente encarna, desencarna, querendo ou não, a gente vai evoluindo, porque o espírito não vai retroceder jamais. É bem legal aqui, lá no capítulo 7 do livro da Infância e Juventude, que fala assim, ó, as penas futuras, segundo o Espiritismo, são o esforço que todo espírito deve fazer para evoluir por meio de muitas vidas terrenas e passagens pelo mundo espiritual. Então, nós vivemos um tanto aqui, um tanto lá, e a gente vai se esforçando para mais na frente estar tendo boas colheitas e para termos essas penas futuras mais amenas possíveis. Cada encarnação que a gente vai tendo, cada momento que a gente passa no plano espiritual. Lembrando que a gente é um espírito e que a nossa vida material, a nossa vida na Terra, ela é só uma fase para a gente estar desenvolvendo esse senso moral, só uma fase para a gente estar evoluindo enquanto espírito. Então, é isso que eu queria falar sobre as penas futuras. E eu vou passar agora a palavra para as meninas para estarem fazendo os comentários que elas desejarem, tá bom? Muito legal, meninas. Eu já vou passar a palavra para o Eduardo. Ah, O Eduardo sempre fecha ele sempre fecha com chaves de ouro. é.
Verdade. A reflexão deles sempre são assim fantásticas. Aí, Edu, Eu acho que esse tema. Eu não sei, na verdade, eu acho que eu sempre falo isso porque a gente, tipo, sempre consegue tirar coisas muito interessantes de todos os temas, né? Mas aqui, aquilo que eu acho que eu tinha comentado a última vez, que eu achei que é uma mensagem muito forte. Acho que para começar, complementar isso que eu não tinha dito da última vez, essa frase que ele fala sobre a carne ser fraca por conta do espírito ser fraca, acho que isso é uma reflexão muito interessante, né? Então, é meio que como uma lição para a gente não usar isso como uma muleta, né? Vamos dizer assim, essa coisa de, eu vou fazer isso ou aquilo porque por conta de desejos carnais ou coisa do tipo, quando na verdade ele está justamente falando que não é assim, né? Isso tem a causa primária no espírito. E, e aí significa aquilo que ele fala sobre a gente ter que se responsabilizar sobre os nossos atos, né? Não adianta fugir de tudo, a gente fingir que nada acontece, né? Se a gente não tomar alguma atitude para mudar as coisas, a gente vai permanecer estagnado para sempre. é isso mesmo, né? É o nosso livre-arbítrio e nossa causa e efeito, né? São as escolhas, né? Sim, tudo Importante. depende de nós. Não adianta a gente chegando no mundo espiritual, eu sou amiga do Bezerra de Menezes. Sinto muito, mas o que é que você fez? Não é? É a cada um segundo as suas obras. Exatamente. Tem que saber fazer escolha e o tempo não para. Então, assim, o que você deixou de fazer, aquele tempo não vai voltar para você. Então, a gente tem que sempre focar assim, sabe? Ter uma visão clara da vida, uma visão simples, a gente tem que descomplicar. Eu acho que a gente perde muito tempo complicando as coisas. Às vezes são coisas simples que a gente complica e a gente perde esse tempo. E o tempo é valioso. Não é, Marilene? O nosso Oi. tempo hoje está bem. Não, rapidinho só, vocês já falaram tudo aí. Aí você já faz a prece. Eu só queria verdade. eu queria só dizer assim, né, que foi tudo muito bem colocado. Acho assim, uma coisa importante com relação ao mal, que realmente o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Então, eu acho que a melhor maneira da gente ressarcir, corrigir, é a gente substituir as nossas ações, né? Aquilo que a gente estiver fazendo de errado, procurar fazer o contrário, fazer bem. E outra coisa, a visão, né? Quando se fala a palavra pena, é uma coisa assim de que Deus está penalizando, mas não, é uma bênção que Ele concede para que a gente volte e corrija aquilo que a gente fez de errado. Já pensou se realmente aquela doutrina, né, das penas eternas existisse realmente e a gente não tivesse a oportunidade de corrigir aquilo que a gente fez de errado? Então, eu acho assim que às vezes a gente tem que entender. Eu nunca entendia muito bem, porque fala bendito seja o sofrimento. Muita gente fala, né? Por quê? Porque nós estamos nos corrigindo com ele, se nós soubermos aproveitar, né? A gente está se corrigindo. Eu acho que a pena é isso, é o sofrimento em forma de aprendizado. Que a melhor maneira que a gente tem para aprender é quando a gente sente realmente na pele, né? Então, eu acho que a melhor maneira de a gente entender, se melhorar, a gente não vai melhorar o mundo, a gente pode melhorar a gente. E melhorando, se cada um se melhorar, o mundo melhora, né? Isso mesmo, Marilene. Já pode emendar a nossa prece final. Então, assim, queridos amigos, companheiros, né, de aprendizado, de estudo, vamos nesse momento unir o nosso pensamento, elevando o nosso pensamento até Deus, até Jesus, até os nossos amigos espirituais,
E agradecer por essa oportunidade bendita de aprendizado, né? Que cada um de nós possamos fazer uso de maneira correta do nosso livre-arbítrio, porque aprendemos mais uma vez, né? Conscientizamos cada vez mais que aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. É a lei da causa e do efeito, sempre a lei maior que funciona. Só depende de nós. Então, vamos limpando o nosso coração, tirando dentro de nós todo sentimento negativo, todo desejo de mal para com o nosso semelhante. Porque Jesus disse que não ascenderemos para os céus enquanto não pagarmos feitio por feitio a nossa dívida aqui na terra. E assim, agradecido por essa oportunidade bendita, vamos enviando uma vibração a todos aqueles irmãos que nesse momento estejam necessitados, seja do que for, e chega até ele as bênçãos do Pai maior. E agradecidos, nós pedimos licença para dar por encerrado os nossos trabalhos da noite de hoje. Que a paz de Deus esteja e que permaneça conosco. Graças a Deus.